quórum legal, declaro aberta, na modalidade telepresencial, a 17ª sessão ordinária da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, registrando a presença dos eminentes conselheiros Marco Peixoto, Iradir Petroski e César Miola, da eminente conselheira substituta Heloísa Pitinini, da eminente conselheira substituta doutora Letícia e da eminente adjunta de procurador do Ministério Público de Contas, Fernanda Ismael. Registro também a presença do eminente representante da Procuradoria-Geral do Estado, Eusébio Ruschel. Saúdo a todos os que estão atentos nesta sessão, saúdo a senhora secretária, Lidiane, saúdo aos nossos assessores e assessoras que nos dão condições de realizar esse trabalho, particularmente, no meu caso, a doutora Suzana, e, de imediato, eu coloco em discussão a ata da 16ª sessão desta Câmara, realizada no dia 15 de julho de 2020, ficando assegurado aos senhores conselheiros, nos termos regimentais, o prazo de 48 horas para apresentarem por escrito ressalvas. Está em votação a referida ata. Está aprovada. E... eu coloco exatamente em discussão a ata da 16ª sessão e estou agora colocando em votação a referida ata. Como votam conselheiros Marco Peixoto? Conselheiro Marco Peixoto. Aprovado. Aprovado. Conselheiro Iradir. Conselheiro Iradir. Favor. De acordo. Está, então, aprovada a referida ata, porque o eminente conselheiro César Miola não participa dessa votação. Inicialmente, pergunto aos senhores conselheiros se há algum processo a ser retirado de pauta. Conselheiro Marco. Conselheiro Marco. Não tem nenhum processo a ser retirado de pauta. Conselheiro Iradir. Mantenho a pauta, presidente. Mantém a pauta. Bem, conselheiro César Miola tem um processo de pauta. Vossa Excelência mantém. Mantém a pauta, presidente. Mantém. Conselheira Heloísa. Senhor presidente, desejo cumprimentar a Vossa Excelência, todas as pessoas que participam e assistem a essa sessão. Eu não tenho pauta, senhor presidente. Perfeito. Conselheira Letícia. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Uma saudação na condução dos trabalhos dessa sessão. Eu anuncio que não tenho pauta, presidente. Não tem pauta, perfeito. O primeiro deles é um processo o eminente conselheiro César Miola, quando a sua excelência ainda integrava, para nossa honra, a nossa Câmara. É o processo 851/16, dígito 3. Contas de gestão das administradoras da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o UERGS, no exercício 2016. Interessadas, Arisa Araújo da Luz, Eliane Maria Konsinski. Advogado, doutor Adriano Farias Puerari, OAB-RS 88-802. Solicitante dessa preferência, representando a senhora Arisa Araújo da Luz. O doutor Adriano Puerari está acompanhando a sessão pelo canal do YouTube. E eu cumprimento Sua Excelência, eminente advogado, e faço rapidamente o histórico do processo. Na sessão de 30 de outubro de 2019, o conselheiro César Miola trouxe o presente processo para exame e julgamento. Após o relatório da matéria, a sustentação oral realizada pelo procurador da senhora Arisa Araújo da Luz, doutor Adriano Farias Puerari, e a manifestação da representante do Ministério Público de Contas, Fernanda Ismael, o conselheiro relator César Miola entendeu por suspender o julgamento do feito. Em prosseguimento, a conselheira substituta Heloísa Pitinini, à época em substituição a este conselheiro, declarou a sua vinculação neste processo. Não há voto prolatado na matéria. Votam nesse processo os eminentes conselheiros César Miola e Marco Peixoto e a eminente conselheira substituta Heloísa Pitinini.
Com a palavra, o eminente conselheiro César Miola para proceder ao reexame da matéria. A palavra é sua, conselheiro Miola. Senhor presidente, conselheiro Algir Lorenzon, colegas conselheiros Marco Peixoto e Iradir Pietroski, conselheiras substitutas Heloísa Pettinini e Letícia Ramos, senhora adjunta de procurador do Ministério Público de Contas, Fernanda Ismael, senhor procurador do Estado junto à nossa casa, Eusébio Ruschel, minha saudação às senhoras e senhores administradores, senhoras e senhores advogados que nos acompanham pelos canais do Tribunal de Contas na internet. Aproveito para fazer a saudação na pessoa do advogado Adriano Farias Puerari, que, conforme mencionou o senhor presidente, acompanha esta sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Minha saudação às servidoras e servidores do tribunal, sobretudo às pessoas que viabilizam o trabalho que estamos aqui realizando, da Secretaria das Sessões, da Unidade de Informática e de todos os serviços técnicos e administrativos do nosso tribunal, dos nossos gabinetes, senhoras e senhores. Primeiramente, senhor presidente, para dizer da minha satisfação de retornar, ainda que no plano virtual, ao convívio desta Câmara, onde trabalhamos por alguns anos semanalmente juntos, e sempre uma satisfação poder, ainda que à distância, rever os colegas e as colegas. Eu tenho, senhor presidente, conforme Vossa Excelência mencionou, este processo cujo julgamento iniciou no âmbito da segunda Câmara na sessão de 30 de outubro de 2019. Vou aproveitar o relato já feito por Vossa Excelência para avançar, então, na análise da matéria, dizendo também que o voto que prolato nesta sessão foi disponibilizado no último dia 13 de julho, portanto, é do conhecimento das colegas, dos colegas do colegiado. Como foi dito aqui, na sessão mencionada, iniciou-se o julgamento e eu, na oportunidade, relatei a matéria nos seguintes termos. O Relatório Geral de Consolidação da Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais noticiou a ocorrência de falhas. Devidamente intimadas as gestoras, apenas a senhora Arisa Araújo da Luz prestou esclarecimentos, juntou documentação tida por comprobatória, aqui faço menção às folhas, a partir de cujo exame o órgão técnico entendeu pela permanência de parte dos apontes, elididos parcialmente os de números 2.2 do relatório de auditoria e 2.1 do relatório da CAGE, e opinou pela manutenção do débito sugerido no item 2.1, pagamento indevido decorrente de reajuste em contrato de prestação de serviço de vigilância. Valor de R$ 22.381,06. Instado, o Ministério Público de Contas concluiu em síntese. Estou ainda lendo o relatório apresentado na oportunidade. Por aplicação de multa, imposição de débito, tópico 2.1 do relatório de auditoria, julgamento pela regularidade das contas da senhora Eliane Maria Koutinski e pela regularidade das contas com ressalvas da senhora Arisa Araújo da Luz e recomendação ao atual gestor para que evite a reincidência dos apontos criticados nos autos. Registro, por fim, disse eu na ocasião, que este expediente foi inicialmente aprazado para a sessão plenária de 13 de fevereiro de 2019, sendo retirado de pauta a requerimento da gestora Arisa Araújo da Luz. A partir dessa providência, houve a reinstrução do feito com a juntada dos documentos e a posterior remessa do feito à unidade técnica e ao MPC, que reiteraram as conclusões anteriormente exaradas. Retomo agora dizendo o seguinte. Na sequência, foi realizada a sustentação oral pelo advogado constituído nos autos, com o objetivo de aprofundar o exame da matéria e apreciar questões suscitadas da tribuna, decidi pela suspensão do julgamento. Com o mesmo propósito, determinei, por meio de despacho, a reabertura da fase instrutória e a juntada de nova documentação trazida pela gestora Arisa Araújo da Luz, bem como o encaminhamento dos informes para exame dos órgãos técnico e ministerial.
Ao analisar os mencionados substratos, a SAIS entendeu pela permanência de todos os apontes, mas agregou esclarecimentos substanciais em relação ao tópico 3.1 do relatório da CAGE. O parquê, por sua vez, ratificou as conclusões dos pareceres MPC 12.919 de 2018 e 11.672 de 2019, cabendo dizer que essa ratificação se deu através do parecer 1.253 de 2020. Por fim, registro que o expediente em causa foi convertido para o meio eletrônico, conforme despacho específico, certidão emitida pelo Serviço de Controle Processual e Operacional, o SEPROC. Encaminho agora a retomada do julgamento com este novo relatório, então, senhor presidente. Tendo em vista que o voto foi disponibilizado, conforme mencionei, no último dia 13 de julho, vou fazer uma rápida referência aos apontamentos que constam dos autos e também me detendo num ponto específico que foi objeto de dúvida, eu diria, ao longo da instrução e, inclusive, na própria sessão de 30 de outubro de 2019. Então, eu inicio por indicar algumas inconformidades já sanadas ou descaracterizadas, como é o caso do tópico 2.1 do relatório de auditoria, valores indevidos no reajuste ao contrato número 048/2015, celebrado em 9/11 de 2015 com a empresa MW Segurança Limitada ME. Eu faço uma análise demorada dessa questão e aqui, dissentindo dos entendimentos técnico e ministerial, o posicionamento que estou sustentando é no sentido de não impugnar a respectiva despesa, pelas razões que declinei no meu voto. Também menciono o tópico 2.2 do relatório de auditoria e examino a matéria, e ainda o 3.1 do relatório de auditoria e o 2.1 da CAGE. Em todos esses apontamentos, eu considero que se pode considerar sanada ou descaracterizada a respectiva ocorrência. Por esse motivo, enfrento também rapidamente agora as chamadas irregularidades não elididas. E aqui relaciono brevemente, fazendo remissão ao voto disponibilizado. 1.1 do relatório de auditoria, o 1.2 também, já os tópicos 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4, aqui no caso do relatório da CAGE, eu examino essas matérias individualmente. O mesmo em relação ao apontamento 2.4 da CAGE, o 2.5 da CAGE, todos esses apontamentos eu considero que eles se mantêm no âmbito das contas sob análise. Faço uma referência um pouco mais demorada ao tópico 3.1 do relatório da CAGE, que é assim timbrado: diferenças não contabilizadas entre saldo contábil e extrato bancário, totalizando R$ 781.016,78. O órgão de controle interno constatou que não foi providenciado o ajuste das divergências, representando distorção patrimonial relevante para a universidade. Prosseguiu afirmando que as demonstrações contábeis não espelham fidedignamente, nos seus aspectos relevantes, a real posição patrimonial e financeira da entidade. A agravar a situação, o fato de a inconformidade ter constado em relatório da CAGE relativo ao exercício anterior, que consta do processo 4.272.15.1, e mantida na decisão 1C0574, de 29 de agosto de 2017, bem assim a ausência de documentos hábeis a comprovar o alegado ajuste promovido pela administração. A documentação trazida pela gestora
e juntada após a suspensão do julgamento, consiste em mensagens truncadas entre a Universidade, a Secretaria da Fazenda do Estado e a CAGE, em agosto de 2019, bem como cópias do Sistema de Finanças Públicas do Estado, referentes ao período compreendido entre 2009 e 2011, que tratam de diferenças entre os saldos bancários e a contabilidade da conta Aplicações Financeiras, no caso, SIAC. No que se refere àquelas comunicações, restringe-se às solicitações intempestivas de ajuda visando a conciliação das contas, não contendo informações que possibilitem excluir ou concluir pela regularização do aponte. Quanto às cópias extraídas do FPE, por se relacionarem a período estranho ao da ocorrência, impedem sua consideração como medida efetiva da administradora tendente à adequação das diferenças apontadas. O cenário revela, pois, fragilidades do controle das contas bancárias da auditada em contrariedade à boa prática contábil, e aqui eu avanço nessa análise. Entretanto, em resposta aos questionamentos deste relator acerca das repercussões do apontamento, bem como quanto à criticidade da falha, eu reproduzo no voto que disponibilizei um longo excerto da manifestação técnica. Por que, eminentes conselheiros? Eu fiquei com dúvida acerca da real dimensão gravosa desse apontamento da Caixa. Então, na reinstrução, após uma análise circunstanciada, assim conclui a supervisão, vou apenas à parte final. Diante dessas informações, entende-se que, diz a supervisão, apesar de significativos os valores apontados pela Caixa no exercício de 2016, considerando a redução dos valores por meio de ajustes nos saldos contábeis entre os exercícios de 2016 e 2017, e a existência de irregularidades no controle contábil da entidade, provocando os registros intempestivos apontados pela CAGE, entende-se que a irregularidade em questão não apresenta indícios de se tratar de situação grave, geradora de perda de recursos públicos, ora por desvios, ora por perda de recursos. Todavia, ressalta-se que esse entendimento não afasta a compreensão deste serviço de que as falhas do controle contábil da entidade devem ser regularizadas o mais breve possível, em razão dos riscos de descontroles nas finanças da universidade e da perda de recursos por existência de um controle deficitário. Foi assim que concluiu a supervisão quanto a esse tópico 3.1, posição técnica essa que considero muito relevante para a conclusão a ser alcançada. Há ainda outros apontamentos da CAGE considerados não elididos, aos quais eu faço remissão. 3.2 é desdobramentos, 3.3, tudo conforme consta do meu voto. Então, para tentar abreviar o encaminhamento dessa minha manifestação, eu me manifesto no sentido de entender que a análise das falhas arroladas nos autos e consideradas não elididas indica que, embora algumas sejam de maior expressão, no seu conjunto não comprometem a gestão das administradoras no exercício em apreço. Por isso, concluo que as ocorrências narradas enseja o julgamento pela regularidade das contas, com ressalvas em relação a uma das gestoras, e ao julgamento pela regularidade das contas quanto à outra. Por esse motivo, estou votando nos termos que seguem. Letra A, por impor multa no valor de R$ 1.400, a senhora Arisa Araújo da Luz, nos termos do artigo 33, inciso 7, e artigo 67, no caso da Lei Estadual 11.424 de 2000 e artigo 135 do Regimento Interno da Casa. B, por recomendar ao atual gestor, com base nos fundamentos indicados, para adoção de providências quanto aos apontamentos que menciono no voto, o qual já estará inserido no sistema eletrônico, se não houver nenhuma outra intercorrência, já no dia de hoje. Letra C, determinar ao atual administrador, também com base nos fundamentos indicados, providências quanto ao aponte número 2.1 do relatório de auditoria, adotando medidas preventivas em contratações futuras. Letra D, outra determinação, agora especificamente quanto ao apontamento 2.1 do relatório da CAGE. Na linha anterior era do relatório de auditoria do tribunal. Cientificar o governador do Estado, é o que consta da letra E,
acerca do apontamento 2.1 do relatório da CAGE, porque aqui há providências afetas à esfera de atribuições do senhor governador. F. Julgar regulares as contas da senhora Eliane Maria Koutinski, administradora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no exercício de 2016, nos termos do artigo 84, inciso 1 do regimento. G. Julgar regulares com ressalvas as contas da senhora Arisa Araújo da Luz, administradora da mesma entidade, no exercício em tela. H. Dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que vier a ser prolatada à Contadoria e Auditoria Geral do Estado. E, após o trânsito em julgado, arquivar-se o expediente. Apenas para concluir, senhor presidente e eminentes colegas, devo dizer que a manifestação no sentido do julgamento das contas já era defendida desde o primeiro momento nesses termos pelo órgão ministerial, pela regularidade das contas de uma das gestoras e regularidade com ressalvas da outra. A divergência reside apenas na fixação de débito, que entendi descaber no caso concreto. No mais, pode-se dizer que houve o acompanhamento da posição do órgão ministerial. E agora sim, por derradeiro, um registro, senhor presidente. Tendo em vista que muitas questões apontadas nestes autos e em outros processos dizem respeito a questões estruturais do Estado do Rio Grande do Sul e não apenas da própria universidade, eu, na condição de relator das contas do senhor governador no corrente exercício, no caso 2019, vamos julgar agora em 2020, entendi de determinar a unidade técnica que abrisse um capítulo específico para a análise, digamos, estrutural da situação da nossa universidade estadual. Fazendo ali uma análise de natureza operacional, eu até havia defendido há alguns anos que se realizasse uma auditoria dessa natureza na universidade. Tendo em vista que a mesma não foi possível, decidiu-se, então, por aprofundar o exame da matéria nas contas do senhor governador e vai constar, então, oportunamente a análise do Tribunal Pleno, um enfrentamento específico sobre questões muito importantes, que são, eu diria até em alguns casos, vitais para que a universidade possa cumprir de maneira adequada a missão que lhe foi reservada quando da respectiva criação. Dizendo isso, senhor presidente, concluí o meu voto. Muito obrigado. O senhor está sem som, presidente. Eu vou repetir. Agora estão sendo ouvidos. Agora eu coloco o processo em discussão e agora estou colocando em votação. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Marco Peixoto? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator. Como vota Vossa Excelência, conselheira Heloísa? Senhor presidente, senhores julgadores, tendo participado da sessão em que houve o relatório e a sustentação oral nesse processo, por essa razão me declarei vinculada. Agora, ouvindo o voto de Sua Excelência, conselheiro César Minhola, e após ter estudado o voto que Sua Excelência disponibilizou, gostaria de cumprimentá-lo pela excelência do voto, inclusive com as repercussões, com os destaques feitos ao item 3.1, 3.2 e seus desdobramentos, com destaque ao convênio 7791-77, celebrado com o Fundo Nacional da Educação, e que tem por objetivo a construção do campus sede da Universidade de Porto Alegre. Então, eu tenho, na verdade, apenas a divergência com o Ministério Público no sentido do afastamento da glosa sugerida e voto inteiramente com o relator, senhor presidente. Assim, o relatório e voto do eminente conselheiro César Minhola está aprovado por unanimidade. Vossa Excelência terá que se ausentar, então, conselheiro Minhola.
Presidente, seria uma honra permanecer nessa sala virtual, mas eu vou deixá-los à vontade, agradecendo muito pela atenção de Vossa Excelência e dos eminentes colegas e também as palavras da conselheira Heloísa Pitinini. Muito obrigado. Cumprimentos, conselheiro Miola. Senhor presidente, da mesma forma, eu me ausento, porque minha participação se limitou a esse processo. A doutora Letícia está na Câmara hoje, desejando um bom trabalho e nos encontramos à tarde na sessão plenária. Muito obrigado. Participa da sessão, então, representando os conselheiros substitutos, a eminente conselheira substituta Letícia. Vamos iniciar, então, o exame dos processos das pautas dos eminentes conselheiros e inicio encaminhando a palavra ao eminente conselheiro Marco Peixoto. Senhor presidente, senhores conselheiros, Iradir, doutor César Miola, doutora Heloísa, doutora Letícia, quero saudar a doutora Fernanda Ismael, Ministério de Contas, doutor Eusébio Ruschel, procurador do Estado, secretária Elisiane, a Fernanda e a todos que nos acompanham, nos assistem e que participam dessa sessão. Senhor presidente, eu vou iniciar pelo item 1 da minha pauta, onde é a Fundação de Atendimento Socioeducativa. Gestores estão nos autos, do senhor Robson, José Antônio, André e Lidi. 2018, esse é contas de gestão, onde a SAIS registrou ocorrência de inconformidades e, após os crescimentos apresentados, concluiu pelo afastamento do item 2.4. O MPC, através do Dr. Geraldo Acamino, impõe multa e irregularidade das contas com ressalva. O senhor Robson, o senhor José Antônio, irregularidade do senhor Carlos André e da senhora Ledir Teixeira. E o meu voto, acolho as razões do órgão técnico e julgo regulares com ressalvas as contas do senhor Robson e José Antônio e irregulares as contas do senhor Carlos e Ledir. Recomendação ao atual administrador que adote medidas corretivas e evite residência dos apontos criticados nos autos e pela remessa dos autos de supervisão para as providências previstas em regulamento. É o meu voto, senhor presidente. Eu estou colocando o processo em discussão. Está em votação. Como vota a conselheira Iradir? Com o relator. Também eu com o relator. Está aprovado. Item 2, inativação, Prefeitura de Palmeiras das Missões, leis à Câmara. A SAP analisou o expediente e concluiu pela negativa de registro. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer da doutora Fernanda Ismael, divergiu da instrução técnica e opina pelo registro. E o relatório, e meu voto, é pelo registro da aposentadoria da senhora Leisa Castanho Câmara. Esse é o meu voto, senhor. Eu estou colocando o processo em discussão. Está em votação. Conselheiro Iradir, como vota, Vossa Excelência? Com o relator. Também eu voto com o relator. Está aprovado. Item 3, Itaara, admissão, auditoria, Marta Copete e Cléo Carmon. Procuradora, a senhora Cristiane Machado. O Serviço de Santa Maria identificou 53 ingressos decorrentes de contratação por tempo determinado. A SAEM e a SAP, analisando, sugeriu manutenção da síntese conclusiva do relatório de auditoria, negando 36 atos e declarado a ilegalidade administrativa em relação a 17 atos. O MPC, através da doutora Fernanda, concordou com o posicionamento do corpo técnico. E o meu voto é pela negativa de 36 ingressos por tempo determinado, declarar cessada a ilegalidade em relação aos 17 atos também por tempo determinado, e emissão de alerta à atual administração para que observe as expressas possibilidades de contratação por tempo determinado. Esse é o meu voto. Estou, nesse momento, colocando em discussão o processo. Como vota a conselheira Iradir? Com o relator. Com o relator. Também eu. Aprovado o processo. Amaral Ferrador, Prefeitura, Contas de Gestão, Nathaniel Cândia, 2017. A CIQM registrou ocorrência de conformidades e, após esclarecimentos apresentados pelo prefeito, concluiu pela permanência das mesmas.
Ministério Público de Contas, através da doutora Daniela, opina por multa, débito e recomendação. Meu relatório. O meu voto é multa de R$600, o senhor Nathaniel Cândia, determinação atual gestor que adote metodologias eficientes de controle sobre o cumprimento da carga horária de servidores, bem como garanta a realização de procedimentos administrativos destinados à verificação da situação apontada no item 1.1.1 deste voto. Recomendação ao atual gestor para que evite ocorrência das inconformidades destacadas nesse relatório e voto e remessa à supervisão competente para as providências necessárias. É isso aí, senhor presidente. É meu voto. Eu estou colocando o processo em discussão, está agora em votação. Como vota, conselheiro Iradir? Como relator, senhor. O relator também eu. Aprovado o processo. Contas de gestão, Prefeitura de São Jerônimo, Evandro Eberle e Júlio Prates Cunha. Os procuradores, Vladimir e Leandro Jacociunas e demais. O MPC, a CIQM registrou ocorrência de inconformidades. O MPC, por meio de parecer da doutora Daniela, impõe multa, débito e em relação ao item 1.1.1 e 2.5.1 e recomendação. Os itens 1.1.1 e 2.5.1 versam sobre deficiência na prestação de contas de diárias ao prefeito e servidores ocupantes de cargo de comissão. Sendo assim, voto pelo afastamento dos indicativos de débito relativo aos dois itens citados. O item 231 aponta o pagamento irregular de adicional de insalubridade ao zelador do cemitério. O meu voto, então, fica numa multa de R$1.000, senhor Evandro Eberle, recomendação ao atual administrador que adote providências em relação à matéria apontadas nos itens 1.1.1 e 2.5.1. Recomendação ao atual administrador para que evite a ocorrência de inconformidades relatadas nesse relatório e voto e remessa dos autos à supervisão para providências necessárias. É o meu voto. Eu estou colocando o processo em discussão. Está em votação. Está aprovado. Melhor, conselheiro Iradir, perdão. Retorno, como vota, conselheiro Iradir? Acompanho o relator, senhor presidente. E eu também acompanho o relator. Está aprovado. Item 6, contas de governo, Prefeitura de Sertão Santana, Írio está em Marcos Souza. Deste vereador advogado, são contas de governo, a supervisão, a CIQM registrou ocorrência de inconformidades e concluiu também pela permanência após os esclarecimentos apresentados pelo prefeito. A doutora Daniela opina pelo parecer favorável às contas dos administradores de recomendação à origem. E o meu voto é parecer favorável às contas do senhor Írio, Sten e Marcos Souza, e recomendação ao atual administrador que adote medida de caráter preventivo e corretivo, visando evitar a reincidência da falha apontada. É esse o meu voto. Eu estou colocando o processo em discussão. Está o mesmo em votação. Como vota, conselheiro Iradir? Como relator, senhor presidente. O relator também voto eu. Está aprovado por unanimidade. O último, item 7 da minha pauta, contas de gestão, Panambi. Doutor Lorenzon conhece Panambi? Sim, conheço. Daniel Iná e Francisco Pereira da Costa. Procuradores de Vladimir, Kelly, Leandro Jacociunas e outros. Esse processo, a CIQM instruiu, procedeu à análise das justificativas de documentação e concluiu pelo afastamento do débito relativo ao item 1.1.1. E também mantendo pagamento, outros apontamentos, como o item 1.2.1, 1.3.1 e 3.1.1. O Ministério Público de Contas, por meio da lavra da doutora Daniela Tonias, opina pela multa, o senhor Daniel e Francisco, e débito relativo ao item 1.1.1, 1.2.1, 2.2.1 e 3.1.1, ao senhor Daniel. Determinação atual administrador que adote medidas corretivas. Este é o parecer da doutora Daniela, do Ministério Público de Contas. O meu voto, assim, em consonância com o parquê, mantém a irregularidade e fixa o débito relativo ao pagamento de agosto de 2020.
Desse modo, em convergência com a agente ministerial, também mantém a falha de um débito relativo ao pagamento realizado a partir de agosto. São 2 pagamentos diferentes, né? Bom, então, em síntese, depois da análise feita pela nossa equipe, chegamos à conclusão que vamos impor uma multa de R$ 1.300, um débito de 1.1.1, 1.2.1 e 2.2.1 ao senhor Daniel, determinação ao atual gestor para que adote medidas necessárias e regulamentação da concessão de diálise e a restituição dos valores apontados no item 3.1.2, recomendação ao atual gestor que evite a ocorrência de inconformidades e remessa dos autos à supervisão competente para providência prevista em regulamento. É meu voto, senhor presidente. Conselheiro Marco, quero discutir rapidamente o processo e, ao final, eu vou dizer a Vossa Excelência, eminente conselheiro Iradir, que eu pretendo pedir vista do processo. Porque eu, examinando o conteúdo do relatório do voto de Vossa Excelência e dos autos todos, eu verifiquei que, dos apontamentos para a glosa, há uma divergência entre a posição do parquet e a posição da instrução técnica. Vossa Excelência, no seu voto, opta por impor essas glosas. Tem uma outra glosa, essa eu já tenho, inclusive, convicção, que é aquela relacionada com a ponte do débito, a questão da ausência de aplicação financeira de valores expressivos da municipalidade, como diz Vossa Excelência, que estiveram disponíveis em contas correntes bancárias. Essa mesma falha foi examinada no julgamento do processo de contas outro, ocasião em que a Câmara Julgadora fixou o débito com o fundamento que a ausência de aplicação financeira das disponibilidades de caixa de auditada constitui ato antieconômico, passivo, portanto, de responsabilização financeira do administrador. Bem, essa questão da disponibilização financeira, neste caso, ela foi disponibilizada no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, ambos instituições oficiais. Se os valores, diz aqui, já que não foram observados padrões mínimos de eficiência na gestão dos bens pertencentes aos municípios, a manutenção de créditos em conta corrente por todo exercício em qualquer tipo de aplicação financeira submeteu os ativos financeiros da Prefeitura à deterioração pela inflação, causando prejuízo ao erário. Eu teria que verificar se efetivamente houve prejuízo por não aplicar ou por que o município não aplicou e deixou em conta corrente. Então, essas razões eu não estou encontrando e preciso verificar, inclusive, e esse é o motivo principal pelo qual eu estou pedindo vista, é de que 2 dessas falhas que Vossa Excelência está glosando, quando do exame das contas de gestão 5581/17, dígito 9, a Câmara Julgadora acolheu por maioria o voto vista do conselheiro substituto Roberto Loureiro. Ele, no seu voto, afastou esses 2 débitos. Então, eu quero fazer um confronto entre as posições da outra Câmara naquele processo com estas. E, por isso, então, estou necessitando pedir vista do processo, eminente conselheiro, e eu faço nesse momento, depois de ouvir as ponderações de Vossa Excelência no seu relatório e no seu voto. Peço vista, então, fica registrado. Muito bem, conselheiro. Acredito que será muito importante o seu pedido de vista, já que vai fazer uma análise mais criteriosa. Eu fico muito confortável de ver que o senhor vai aprimorar o nosso voto. Muito bem. Vossa Excelência, assim concluiu o exame dos processos, conselheiro? Concluí. Perfeito. Então, eu cumprimento Vossa Excelência e, de imediato, passo a palavra ao eminente conselheiro Iradir Pietrowski. Saúdo o senhor presidente, o conselheiro Agildo Lorenzo, saúdo o conselheiro Marco Peixoto, conselheira substituta Patrícia Ramos, nossa adjunta procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Fernanda, o procurador do Estado, doutor Eusébio, senhora secretária Luciana, Fernanda, servidores, senhoras e senhores que acompanham essa sessão. Eu tenho aqui, senhor presidente, 10 processos. Inicio pelo item 1º da pauta, que é o processo 15.529/19/7. Trata o presente processo de denúncia noticiando posições de irregularidade na concorrência 22/2018
instaurada pelo Executivo Municipal de Santo Antônio da Patrulha. Aqui o Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento da presente denúncia, ciência ao Poder Legislativo Municipal e ao Sistema de Controle Interno do município. Esse é o relatório. O meu voto também é pelo arquivamento da presente denúncia, sem resolução de mérito, e pela ciência e da decisão ao Poder Legislativo Municipal e ao controle interno do município. Demais consectários. É o voto, senhor presidente. Eu estou colocando o processo em discussão. Agora estou colocando em votação. Recolho o voto. Conselheiro Marco Peixoto. Com o relator. Com o relator também. Está aprovado o processo. O item segundo é o processo 30.294.19.3. Trata-se de denúncia, noticiando possíveis irregularidades no pregão presencial número 38/2009, instaurados pelo Executivo Municipal de Boa Vista do INCRA. Aqui o Ministério Público conclui opinando pela orientação ao Executivo Municipal de Boa Vista do INCRA, ciência ao Poder Legislativo e ao Sistema de Controle Interno do município, ao relatório. E o meu voto é pela recomendação ao Executivo Municipal de Boa Vista do INCRA, pela ciência ao Poder Legislativo e ao Sistema de Controle Interno do município e pelo arquivamento da presente denúncia. É o voto, senhor. Eu estou colocando o processo em discussão. Está em votação. Como vota, conselheiro Marco? Com o relator. Também eu com o relator. Está aprovado. Passo ao item 3 da minha pauta, processo 30.365.19.9. Trata de denúncia ante os atos relacionados ao pregão presencial 85/2019 do Executivo Municipal de Triunfo. O Ministério Público de Contas opina por determinação Executivo Municipal de Triunfo e ciência também ao Poder Legislativo e ao Sistema de Controle Interno e acompanhamento da matéria pelo Sistema de Auditoria. Seu relatório, passo ao voto. E suposto tendo em vista a revogação do procedimento licitatório em questão, estou votando pelo arquivamento da presente denúncia por perda de objeto e que não impede o acolhimento, pelo menos em parte, da proposição do Ministério Público de Contas, mediante recomendação ao Executivo para que, em novo edital, para a contratação dos serviços relacionados ao certame denunciado, considere orientações contidas no estudo elaborado pela área técnica deste Tribunal de Contas. Voto ainda pela ciência dessa decisão ao Poder Legislativo e ao Sistema de Controle Interno do município de Triunfo e pelo acompanhamento da matéria pelo Serviço da Auditoria. Esse é o voto, senhor. Estou colocando o processo em discussão. Agora é em votação. Conselheiro Marco, como vota? Com o relator. Vota com o relator, eu também voto com o relator, está aprovado o processo. O item 4 é o processo 3.137.16.0. Trata dos atos de aposentadoria de Valdir Paulino Ticiani, servidor do Executivo Municipal de Nonoai. A SAP sugere a negativa de registro à concessão formalizada pelas portarias 290/2015 e 328/2019. O Ministério Público, em anuência com a instrução técnica, opina pela negativa de registro dos autos constando nos autos. Seu relatório? E aqui no meu voto eu estou acompanhando a sugestão firmada pelo órgão técnico, pelo parquê, e votando por negar registro dos atos de inativação e retificação constando nas portarias 290/2015 e 328/2019, determinando a autoridade competente que promova a ciência ao servidor Valdir Paulino Ticiani da presente denegatória. Demais consectários. É o voto, senhor. Eu estou colocando o processo em discussão. Agora está em votação. Recolho o voto do conselheiro Marco Peixoto.
Com o relator. Também voto com o relator. Está aprovado o processo. O item 5º é o processo 3.683.16.0. Trata dos atos da aposentadoria de Verani Marley Kellerman, servidor do Executivo Municipal de Igrejinha. Aqui a SAP sugere negativa do registro. O Ministério Público, divergindo da instrução técnica, opina pelo registro dos atos. E eu aqui concluo que deva ser acolhido o posicionamento externado pelo agente ministerial e, diante do exposto, estou votando por registrar o ato da aposentadoria e os atos retificatórios da servidora Verani Marley Kellerman. Este é o voto, senhor presidente. E eu estou agora colocando em discussão e colocando, então, em votação. E o conselheiro Marco Peixoto vota como? Acompanho o relator. Também acompanha o relator. Está aprovado o processo. O item 6º da pauta é o processo 10.721.16.6. Trata do exame de ato de aposentadoria de Ana Elisa de Campos, servidora Executivo Municipal de Triunfo. A SAP sugere negativa de registro à concessão formalizada pela Portaria 953 de 2016. O Ministério Público, divergindo da sugestão do órgão técnico, opina pelo registro do ato. Eu aqui estou acompanhando a sugestão conclusiva, firmada pelo doutor representante do Ministério Público de Contas, votando por registrar o ato de aposentadoria da servidora Ana Elisa de Campos. É o voto. Que eu estou colocando em discussão. E agora em votação. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Marco? Acompanho o relator. Acompanha o relator, eu também acompanho o relator. Está aprovado o processo. O item 7º, também ato da processo 12.465.16.4, ato da aposentadoria de Lídia Punk Meyer, servidor do Executivo Municipal de Alecrim. A SAP sugere negativa do registro. O Ministério Público de Contas, em anuência com esta instrução técnica, pela negativa de registro do ato constando nos autos. Eu aqui estou acompanhando a sugestão firmada pelo órgão técnico, pelo parquet, votando por negar registro ao ato de motivação constando na portaria 10.278 de 2016. Demais consectários. É o voto. Relatado o relatório e voto, estou colocando em discussão, agora em votação. Como vota, conselheiro Marco? Com o relator. Também voto com o relator, está aprovado o processo. O item 8º é o processo 4.153, 17.9. Trata-se de processo de gestão do senhor Clênio Boeira da Silva, administrador do Executivo Municipal de Dom Feliciano, exercício 2017, cujos autos encontram-se instruídos pelos seguintes documentos relatórios de auditoria de regularidade, esclarecimento apresentado pelo gestor, instrução técnica. O parecer do Ministério Público de Contas, o relatório da auditoria, informa a existência de uma série de inconformidades, as quais foram devidamente analisadas nesse relatório e voto, disponibilizado aos demais participantes da sessão. Aqui o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opina por multa a recomendação atual do administrador. Seu relatório. E o meu voto, que já está disponibilizado, é pela imposição de multa no valor de R$ 800 ao senhor Clênio Boeira da Silva, administrador executivo municipal, pela recomendação ao atual gestor e demais consectários. Esse é o voto. Eu estou, nesse momento, colocando em discussão. Está em votação. Como vota, conselheiro Marco? Eu acompanho o relator. Acompanha. Eu também acompanho. Está aprovado o processo. O item 1 é o processo 1149.18.0. Contestação do senhor Chamberlain José Silvestre, prefeito,
administrador do Executivo Municipal de Cambará do Sul, exercício 2018. Os autos encontram-se devidamente instruídos e o meu voto aqui é pela imposição de multa no valor de R$ 800 ao administrador do Executivo de Cambará do Sul, senhor... Conselheiro Adir. Oi, estou lhe ouvindo. Conselheiro Adir, eu tive um problema na minha internet aqui. Não ouvi Vossa Excelência. Pode recomeçar? Claro, sem sombra de dúvida. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Sim. Tá bem. É o item 9 sim, agora sim. É o item 9 da pauta, processo 1149-18-0. Contas de gestão do senhor Chamberlain José Silvestre, prefeito. Administrador do Executivo Municipal de Cambará do Sul, exercício 2018. Os autos encontram-se devidamente instruídos e o meu voto aqui é pela imposição de multa no valor de R$ 800 ao administrador do Executivo de Cambará do Sul, exercício 2018, por recomendação ao atual gestor, para que evite a repetição de inconformidades. Esse é o voto, senhor. Eu estou, nesse momento, colocando em discussão o processo. Como vota... Agora é votação. Como vota, conselheiro Marco? Com o relator. Conselheiro Marco. Com o relator. Também eu voto com o relator. Está aprovado o processo. Último item da minha pauta, senhor presidente, é o processo 16.440-24. Trata-se de urgência em face do pregão eletrônico 99-2020, realizado pela Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul, CELIC. Aqui a instrução técnica registra que houve o reconhecimento expresso pela administração da existência de irregularidades e consequente adoção de medidas tempestivas para anulação do certame. O órgão ministerial opinou pelo acompanhamento da matéria de serviço de auditoria, ciência, a CAGE e arquivamento do presente processo sem resolução do mérito. É o relatório. Estou passando ao voto. Em concordância com a sugestão da área técnica e acolhendo o parecer ministerial, sou por recomendar o acompanhamento pelos serviços de auditoria da área do desenvolvimento do processo de licitação em análise até o seu efetivo encerramento. Ante exposto, estou votando pelo acompanhamento do desenvolvimento do processo de licitação em comento pelo Serviço de Auditoria da área estadual, pela cientificação da presente decisão, a Contadoria de Auditoria Geral do Estado, a CAGE, pelo arquivamento do presente processo de tutela de urgência e demais consectários. Esse é o voto, senhor. Eu estou colocando o processo em discussão, agora em votação. E como vota, conselheiro Marco? Conselheiro Marco Peixoto. Conselheiro Marco, eu não estou ouvindo Vossa Excelência. Como? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Estou também acompanhando o relator e está aprovado por unanimidade. Assim encerrei a minha pauta, senhor presidente, estou agradecendo. Perfeito. Cumprimentos, conselheiro Iradir. Vou agora relatar os processos da minha pauta. Vossas Excelências receberam no dia 14 último, às 18 horas, todos os meus relatórios e votos, e por isso faço uma brevíssima síntese de cada um deles. O primeiro, inativação de Ruth Tereza Martins, do Executivo Municipal de Panambi. Tudo em ordem, havia um equívoco na grafia do nome da beneficiária, mas isso não macula a concessão. Tendo em vista a peculiaridade do caso, preenchidos os requisitos constitucionais legais, o ato está em condições de chancela. Meu voto pelo registro. Em discussão, em votação. Como vota, conselheiro Marco? Com o relator. Com o relator. Conselheiro Iradir? Com o relator. Com o relator. Está aprovado.
Agora, inativação de Dalva Rosane Oliveira Machado, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Requisitos constitucionais e legais pelo atendimento, atendidos esses requisitos, aplicáveis à espécie inativatória concedida, o ato está em condições de chancela. O meu voto é pelo registro. Está em discussão. Agora está em votação. Como vota, conselheiro Marco? Com o relator. Com o relator. Conselheiro Iradir? Com o relator. Com o relator. Está aprovado o processo. Agora, a auditoria de admissão do Executivo Municipal de Uruguaiana. Nome dos interessados nos autos, também do nome dos procuradores, e esses autos estão completos. O processo trata de contratos por tempo determinado. E o meu voto na letra A, pela negativa de registro de 143 atos de admissão, por infringência ao que determina a Constituição, seu artigo 37, inciso 9º. Depois, cessação de legalidade administrativa em relação a 173 atos admissionais, porque já se encontram desconstituídos. Fixação de prazos e alerta à administração. Está em discussão. Está em votação. Conselheiro Marco vota. Conselheiro Marco vota. Sim. Conselheiro Marco. Eu voto com o relator, presidente. Com o relator. Conselheiro Iradir. Com o relator. O relator, está aprovado o processo. Seguinte, contas de gestão executivo municipal de Mariano Moro. Nome dos interessados e do advogado nos autos, na pauta. Os autos estão completos. O meu voto é, neste caso específico, houve sustentação oral e da tribuna o ilustre advogado, o doutor Ricardo Malacarne Miquelin, escrito na ordem sob o número 63.903. Na sessão foi de 17 de junho último. E ele fez a sustentação oral e, ao final, ele requereu providências no sentido da juntada de novos documentos destinados a defender a gestão dos gestores. Eu suspendi o exame do processo para fazer a análise e agora eu estou entendendo que, com fundamento no artigo 938, parágrafo 3º do CPC, aplicado neste tribunal por força do que dispõe o artigo 147 do nosso regimento, com o objetivo do cabal esclarecimento dos fatos, atendendo ao requerimento firmado pelo nobre advogado, estou votando pela juntada da respectiva documentação e ato contínuo a conversão do julgamento em diligência, devendo, após retornar o processo à supervisão competente para exame, e, na sequência, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público junto a esta Corte de Contas, retornando posteriormente a este relator para apreciação e estabelecimento de nova data para continuar o julgamento. É como voto. Recolho o voto do conselheiro Marco Peixoto. Eu acompanho o relator. Acompanha. Conselheiro Iradir. Com o relator. Com o relator. Está aprovado. Seguinte, Tupanciretã, processo 5 da minha pauta, contas de gestão, 2018. Interessados e advogada nos autos, tem seus nomes colocados, e os autos estão completos. Feita a apreciação do conteúdo, eu encaminho meu voto pela imposição de multa ao senhor Carlos Augusto Bruno de Souza, prefeito, no valor de R$1.000, e recomendações. Está em discussão. Agora é em votação. Como vota, conselheiro Marco? Eu voto com o relator, senhor presidente. O relator. Como vota, vossa excelência, conselheiro Iradir? Com o relator, senhor presidente. O relator. Está aprovado. Agora, contas de gestão executivo municipal de Eldorado do Sul. Também esses autos estão completos. Aqui estão os nomes dos interessados. Na pauta também consta. É 2018. E o meu voto é pela imposição de multa ao senhor Hernando de Freitas Gonçalves, prefeito, no valor de R$1.000 e recomendações. Está em discussão. Está em votação. Como vota, conselheiro Marco? Voto com o relator. Com o relator. Está aprovado. Aliás, com o voto do conselheiro Iradir. Com o relator. Também voto com o relator e assim está aprovado por unanimidade. Agora, contas de governo executivo municipal de Araricá. Flávio Luiz Foz, 2018. Os autos demonstram uma situação difícil vivida por aquele município. Eu coloco a questão da insuficiência financeira, coloco a questão também do pessoal
E, ao final, eu vejo a necessidade de acompanhar, com as mesmas fundamentações do Ministério Público, a necessidade de emitir parecer desfavorável na aprovação das contas de governo do senhor Flávio Luiz Fonso, prefeito de Araricá, no exercício 2018. Recomendações e demais providências. Está em discussão, está em votação. Como vota, conselheiro Marco? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Conselheiro Iradir? Com o relator. O relator. Está aprovado. Por último, tutela de urgência, Executivo Municipal de Passo Fundo. Interessado Luciano Palma de Azevedo, advogado Adolfo de Freitas e Júlio César Severo da Silva. São os números da inscrição na ordem, estão na pauta. E aqui trata-se de uma contratação de empresa para prestação de serviço de transbordo, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, aglutinação de serviços, restrição à competitividade. A aglutinação de serviços de transbordo e transporte com destino final, com preço orçado superior ao praticado por outros municípios, é irregular por restringir a concorrência. Sobreveio informação aos autos acerca da revogação da concorrência pública, ensejando o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, por perda de objeto e pela ausência do interesse processual. Esse é meu voto, eminentes conselheiros. Ainda recomendo ao atual gestor para que em futuros certames licitatórios, visando a contratação de serviços análogos, observe as orientações deste tribunal sobre a matéria, atentando para os princípios que regem a administração pública e as normas aplicáveis à matéria, e após arquivar o presente processo. É como voto. Está em discussão, está em votação. Voto do conselheiro Marco Peixoto nesse processo. Acompanho o relator, senhor presidente. E o Vossa Excelência, conselheiro Iradir? Com o relator. Com o relator. Assim concluiu o exame dos processos da minha pauta. A conselheira Letícia não tem pauta? Não tem pauta. Vejo que encerramos, então. Eu estou colocando a palavra à disposição dos eminentes conselheiros, da eminente conselheira substituta, da eminente representante do Ministério Público de Contas, do eminente representante da Procuradoria-Geral do Estado. Ninguém desejando utilizar a palavra. Declaro encerrada a presente sessão ordinária telepresencial da segunda Câmara, marcando outra para o dia 29 de julho de 2020, quarta-feira, às 10h30. Muito obrigado. Cumprimentos a todos.